Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a gente vai falar sobre caule, né, sobre os tipos de caule que podem aparecer na prova do Enem. Então vamos começar aqui por um dos caules mais típicos, que é o tronco. Né? O tronco é típico de árvores, arvoretas, arbustos. Né? Ele tem um crescimento secundário bem nítido, né? Um engrossamento dele com a presença de periderme, casca. Então nós vamos chamar de tronco. Quando há apenas o crescimento primário, ele é um caule pequenininho, geralmente esverdeado, né? Faz fotossíntese, assim como as folhas, né? Típico caule de ervas, nós vamos chamar esse caule de haste. Então é muito comum nós usarmos o termo haste. Então, o caule das ervas. Beleza? Continuando aqui a nossa classificação. A gente pode usar uma classificação de caule para as palmeiras. Né? Nós chamamos o caule das palmeiras de estipe. Né? Apesar de parecer um tronco, não tem crescimento secundário. A gente costuma brincar que é uma erva gigante. Então a estipe é um caule, ali no ápice tem a presença das folhas, né, das grandes folhas de palmeira, né, que vão saindo à medida que o caule cresce, essas folhas vão caindo e vão nascendo outras folhas mais no alto, ficam ali só as marcas, né, ali nos nós das folhas antigas. Então nós vamos chamar o caule das palmeiras de estipe, ok? Lembrando que não tem crescimento secundário, não tem engrossamento aqui, como no caso, né, típico aí dos troncos, beleza? As estipes não vão ter esse crescimento. O caule tipo colmo, a gente encontra ele tanto nos bambus, é um colmo sem preenchimento no meio, então é um colmo oco, quanto na cana-de-açúcar. É um colmo todo preenchido ali com muita sacarose. O colmo a gente percebe direitinho ali os nós. Né? Tem uns nós bem nítidos, então típico aí de bambu. Ok? Outro caule. Este aqui faz uma relação muito importante aqui com o ambiente onde ele está. Então, muito importante fazer essa relação ecológica com o ambiente, entender as adaptações que esse caule traz. É um caule tipo cladódio. É um caule típico de plantas xerófitas, plantas que vivem em ambientes muito secos, como as cactáceas. Então, os cactos vão ter cladódio. O cladódio é um caule verde, faz fotossíntese, tem parênquima aquífero bem desenvolvido, né? Ele armazena muita água e ele tem as folhas transformadas em espinhos. Então, são adaptações típicas de um caule chamado de cladódio. Continuando aqui, o caule chamado de rizóforo é um caule que durante muito tempo foi chamado de raiz. Era chamado de raiz escora. Hoje nós sabemos que é um caule. É um caule típico de plantas de mangue. É um caule que tem ali na sua pontinha a saída de raízes. Mas ele é caule, ele tem estrutura de caule. Os cisóforos servem para a sustentação da planta num solo mais lodoso, num solo ali que sofre influência de maré e constantemente fica alagado. Então ele ajuda na sustentação. Beleza? Outro caule importante aqui, para a gente entender essa diversidade grande de tipos de caule, são os caules volúveis. Os caules volúveis são típicos de plantas trepadeiras, né? Plantas que crescem em algum suporte, crescem sobre outras plantas, crescem sobre outras estruturas de suporte. Então, o caule de trepadeira
ele é um caule chamado de volúvel. Beleza? Volúvel, nome diferente, né? Um caule volúvel. Ok? Bom, continuando aí sobre essa temática de caules, tem alguns caules que são rastejantes. São caules que crescem horizontalmente, geralmente rentes ao chão. Então, são caules que nós vamos chamar de rastejantes. Então, só botar aqui a folhazinha do caule volúvel. Vamos botar aqui que é um caule típico de trepadeira. Ok? As trepadeiras têm esse tipo de caule. Então, vamos lá para os caules que nós chamamos de caules rastejantes, né? São caules ainda aéreos, mas que crescem horizontalmente ali sobre o solo, né, em geral. E há dois tipos básicos de caules rastejantes. Eu vou começar com um caule que é muito conhecido, costuma aparecer em algumas questões de vestibular, que é o caule rastejante tipo estolho, ou também chamado de estolão. O caule tipo estolho é visto, por exemplo, na grama. Então aqui a representação de grama, né, as folhas, né, com os caules ligando uma folha na outra, e observem que há vários pontos de enraizamento. Então, em vários pontos, a gente vai observar raiz. Isso é comum nas gramíneas, é comum no moranguinho, né, um caule tipo estolho, né, ou então a gente chama de estolão. Então é mais difícil de você arrancar porque tem vários pontos de raiz. Um outro caule rastejante é um caule que nós chamamos de rastejante tipo sarmento ou sarmentoso. Então, um nome diferente, né? Caule tipo sarmento ou sarmentoso. O caule tipo sarmento, ele só tem um ponto de enraizamento. Então, só vai ter um ponto onde vai surgir a raiz. É típico do chuchu. Então, o chuchu tem um caule, né, chamado de sarmentoso ou tipo sarmento. Então, aqui é um exemplo de um chuchu. Olha, eu sei que não está aparecendo, tá? Mas é um chuchu. Ok? Ou como é que escreve chuchu, hein? É CH, né? CH, CH. É isso mesmo, chuchu. É um caule tipo sarmento. Beleza? Bom, vamos considerar agora um caule que é um caule subterrâneo e que cresce horizontalmente. Então ele é subterrâneo, está debaixo da terra e dele partem folhas. É um caule tipo rizoma. A gente observa esse caule nas samambaias. Então o caule é subterrâneo, ali você tem um ponto de raiz e as folhas saem ali, vão sair na parte aérea. É o mesmo caule de bananeira. Bananeira tem esse tipo de caule. Tá? Bananeira tem esse tipo de caule. O que a gente observa, por mais estranho que pareça na bananeira, são as folhas, né? Folhas gigantes com bainhas enormes. O caule está ali embaixo. Um outro caule subterrâneo é o tubérculo, né? Por favor, não confunda o tubérculo com raiz tuberosa. O tubérculo é um caule. A gente percebe que é um caule pelas gemas laterais que ele apresenta. Então, o olho, por exemplo, da batata inglesa é uma gema lateral. A batata e o gengibre são tubérculos. Agora, mandioca, cenoura, beterraba são raízes tuberosas. Ambos armazenam nutrientes. Beleza? Mas a raiz, aliás, o caule, ele tem essa gema lateral. Pensando aí num outro tipo de caule, né, diferentão, é o bulbo. O bulbo, ele tem uma estrutura, né, chamada de prato, ali no meio, que é literalmente o caule verdadeiro dele, e em volta várias folhas modificadas, que nós chamamos de catáfilos. Isso é facilmente observado na cebola, que é um bulbo simples, né, um bulbo só, e no alho. Cada dente de alho é um bulbo, então a gente chama o alho de bulbo composto.
ok? Então, são exemplos de bulbo, ok? Bom, pessoal, curtiu essa aula, achou bacana? Compartilha com os teus amigos, curte esse vídeo, faça a inscrição no canal, toda semana tem aula nova aqui com foco no Enem. Então, bons estudos para você e até a nossa próxima aula.